uma janela no quarto escuro em que Donald Trump trancou os líderes de todos os outros países. Há 3 dias do início da cobrança de taxas de importação mais altas, Bora que bora, vamos pro o jornal. secretário falou na possibilidade de tarifa zero para produtos agrícolas que os americanos não cultivam. É mesmo, é? Que gracinha, né? Rede CNBC. O secretário do Comércio foi falar sobre o acordo de Donald Trump com a União Europeia, Sim. que prevê 15% em tarifas. Questionado sobre futuras negociações mais detalhadas sobre produtos específicos, Howard Lutnick disse que o próprio presidente Trump faz uma ressalva quando fecha negócios. Ele disse: se um país planta alguma coisa e nós não plantamos, esse produto pode entrar nos Estados Unidos com tarifa zero. Então, se fechamos um acordo com um país que planta manga, abacaxi, eles podem ter tarifa zero. Café, cacau são outros exemplos de recursos Que naturais que gracinha poderiam você, não né? ser taxados. Seu Trump. Né? E terminou dando o exemplo da Europa, que, segundo ele, quer tarifa zero em cortiça, usada em rolhas e isolantes. Cork can come into the United States without a tariff. Ele não citou o Brasil e nenhum outro país além da União Europeia. Mas sabe Mas a notícia animou o que precisa do Brasil, né? É uma demonstração clara de que nós podemos e temos a condição de dialogar. Lógico. Nós temos outros setores no Brasil que os Estados Unidos têm muito interesse. O setor do aço, por exemplo, da produção de ferro-gusa. Café. São setores que eles dependem de nós. Ontem, os encontros da comitiva foram com representantes do setor privado. Hoje, com 8 parlamentares americanos, 7 senadores da oposição, do Partido Democrata, e um senador que é do Partido Republicano, do governo, mas que já teve divergências com o presidente Donald Trump. O objetivo principal é fazer pressão para pelo menos adiar a data em que as tarifas entram em vigor, 1º de agosto, também conhecido como essa sexta-feira. A gente está focando principalmente na abertura de prazo, porque a carta foi de 9 de julho para valer no dia 1º de agosto, são menos de 30 dias. Então não é razoável. Estamos defendendo a prorrogação para termos o mesmo tempo que os outros países tiveram. Nem queremos os 3 meses a mais da China. Os Estados Unidos tratam a China como um caso à parte. As tarifas sobre o país estão pausadas desde o dia 12 de maio. Voltariam a entrar em vigor no dia 12 de agosto, daqui a 2 semanas. Mas hoje o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, levantou a possibilidade de adiar mais uma vez, por mais 3 meses. O secretário foi a Estocolmo para negociações com os chineses. Disse que fez progresso, mas que cabe ao presidente Donald Trump decidir de quanto tempo será a prorrogação. Ou seja, não chegou num acordo. A grande cartada da China, depois de revidar as tarifas de Donald Trump, foi proibir a exportação para os Estados Unidos de minérios raros, para depois negociar a retomada das vendas. A China é líder na mineração e exportação de neodímio, usado para fazer ímãs, necessários para o desenvolvimento de muitas tecnologias e principalmente carros elétricos. O representante chinês nas negociações afirmou que as conversas sobre as maiores preocupações econômicas de cada lado foram bem francas e que os times vão continuar em contato. Entre as autoridades do governo brasileiro, as declarações sobre a crise têm mudado de tom. 4 dias atrás, o presidente Lula dizia que os americanos não queriam negociar. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há sinais de que o governo dos Estados Unidos está disposto a discutir o tarifário. Cheio de produto aqui que eles não produzem lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se mostrou mais otimista hoje sobre a abertura de diálogo com o governo americano. Na semana passada, o presidente Lula falou várias vezes sobre a dificuldade de negociação e chegou a dizer que o vice-presidente Geraldo Alckmin ligava para autoridades nos Estados Unidos, mas ninguém queria conversar com ele. Ontem, Alckmin já havia dito que estava conseguindo dialogar. Hoje, Haddad citou uma longa conversa que Alckmin teve com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a terceira desde o anúncio do tarifaço. E afirmou que pode haver um contato direto do presidente Lula para Donald Trump
mas que essa ligação tem que seguir um protocolo. Sim. Eu acredito que essa semana há já algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho, né, e queiram conversar. É papel nosso, dos ministros, né, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja mais dignificante e edificante possível. Sim. Tem que haver uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação. Lógico. Não haja um sentimento de vira-latismo, de subordinação. Sim. Então, preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo. Lógico. Haddad também falou sobre a ajuda que o governo prepara às empresas que podem ser afetadas pelo tarifaço. É isso aí. Disse que entre as medidas em estudo está um plano de proteção ao emprego, isso aí, nos moldes do adotado durante a pandemia, isso aí, quando o governo complementou parte do salário de empregados para isso o governo está aí, que tiveram contrato suspenso ou redução de jornada. É isso aí. Em troca, as empresas se comprometeram a manter os empregos. A produção também. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou a disposição do Brasil para o diálogo. Disse que Lula está pronto para conversar com Trump, desde que o presidente americano demonstre interesse em conversar. Vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então não adianta o presidente Lula buscar a conversa. A negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação. O presidente Lula nunca ficou indisposto em conversar. Mas, obviamente, isso só vai não vai ficar indo atrás também de ninguém. Condições de que os Estados Unidos também ofereçam para nós a abertura para essa conversação e a negociação comercial que nós desejamos fazer. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra o peso das exportações para os Estados Unidos em cada estado brasileiro. Quase metade das exportações do Ceará tem como destino o mercado americano. Em seguida, os Estados Unidos têm maior participação nas vendas externas do Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Sergipe. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, voltou a se reunir com representantes das Big Techs, Google, Meta, Apple e Amazon. Bora, plataforma digitais. E hoje, pela primeira vez, atendendo a um pedido do secretário de Comércio dos Estados Unidos, um representante do governo americano participou da reunião por videoconferência. Ao impor a chantagem tarifária, Trump citou um suposto ataque à liberdade de expressão no Brasil e censura plataformas de mídia social dos Estados Unidos. O presidente Lula rebateu as acusações e defendeu a regulação com cobrança de imposto. Na reunião de hoje, as empresas levaram uma pauta de negociação. Alckmin disse que o governo brasileiro está disposto a conversar em busca de um acordo. Eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório. Essa questão de regulamentação de big techs, de redes sociais, é uma questão que está em discussão no mundo. Vamos aprender onde é que já foi implementado. Na Europa, o que deu certo? O que levou à crítica? Nós não devemos ter muita pressa nisso. Eu acho que a gente deve verificar a legislação comparada e ouvir e dialogar. O relógio não